Ele está aqui neste lugar. Ele sai do trono dele nessa noite mais uma vez para se encontrar comigo e com você. Eu queria te convidar, se você puder ficar de pé e agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque eu poderia estar em tantos lugares. Oh, Deus, mas o Senhor tem me convidado. Deus, o Senhor tem falado ao meu coração. Ainda que o meu corpo se canse, ainda que a minha mente se afadigue, Deus, o Senhor tem nos convidado. O Senhor tem falado, venha que eu tenho mais. Senhor, te louvamos, te bendizemos, porque Tu és bom, Tu és fiel, porque as Suas misericórdias têm sido a causa de não sermos consumidos, e elas têm nos alcançado. Visita os meus irmãos, renova o Senhor. Oh Deus, desde o menor, Senhor, oh Deus, até o de mais idade, Senhor, renovando as suas forças, renovando o seu vigor, colocando cântico em nossos lábios, porque toda vez, Deus, que nós cantamos, que nós te damos a glória, a honra e o louvor, Deus, a situação não fica da mesma forma. Senhor, venha com teu bálsamo. Senhor, tem pessoas que chegaram aqui com dor na alma, no coração, Senhor, e só o Senhor pode curar, só o Senhor pode chegar, só o Senhor pode arrancar, Deus, a tristeza, o desânimo, a saudade, Senhor. A saudade é boa, mas quando dói é ruim. Espírito Santo de Deus, fique à vontade em nosso meio, Deus, em nome de Jesus, e que haja cura, haja renovo neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu queria ler com vocês rapidamente o livro de Salmos 89, versículo 1. Amém? Versículo 1. Nos diz assim a palavra. Salmos 89, versículo 1. Cantarei para sempre as suas misericórdias. Ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. A Alessandra falava ontem, se eu não me engano, que nosso Deus é um Deus de gerações. É para mim e é para você, mas é para os nossos que virão. Eu te encorajo, permaneça. Não há outro lugar, permaneça. O melhor lugar para se estar é na presença dEle. Amém? E agora nós vamos adorar. Eu te convido a adorar esse Deus que é maravilhoso e que tem cuidado da sua vida. Amém? Vamos adorar. Graça e paz, meus irmãos. Então vamos continuar nesse espírito de ação de graças, né? Quando a gente começa a reconhecer, ver o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, o nosso coração quer agradecer a Ele, porque Ele é bom e a sua bondade, a sua misericórdia duram para sempre. A nossa vontade é entregar de verdade a nossa vida completamente para Ele, todo dia aceitar Jesus, todo dia, né? Senhor, eu te entrego o meu coração, todo dia, Senhor. É a nossa alegria, vamos adorá-lo. Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, aleluia, e me curou, me libertou, me trouxe vida, me incendiou. Viverei o teu amor, para sempre cantarei em tua alegria, forte serei. Jesus, és o meu maior
atraiu, me alcançou, me constrangeu e Ele me salvou, aleluia, e me curou. Obrigado, Deus, Ele me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, Jesus, o teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, tu és o meu maior amor. E nessa noite queremos te exaltar, Cordeiro, porque és totalmente digno. Ao que se assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ele está sentado no trono. Ao que se assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, Jesus, o teu amor para sempre viverei. O teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei. Jesus, só tu és o meu maior amor. Aleluia, nós te amamos, Jesus. E vamos convidá-lo, vamos convidá-lo. Ah, Senhor, nós sabemos que o Senhor está passeando aqui no nosso meio, mas nós queremos abrir um lugar, Senhor, aqui dentro de nós. Abrimos um lugar dentro de nós e pedimos: vem habitar, que nós sabemos que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Por isso, abre, encontra lugar aqui, Senhor, dentro de mim. Vem, Senhor, vem habitar. Não queremos só uma visita. Encontra lugar, Senhor. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Convida Ele, vem habitar. Vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Fala mais que tudo. Mais que tudo.
você não fez isso ainda, prepara aí um altar no teu coração para o Senhor. O Senhor tem um altar aqui dentro de mim, Senhor. Sou tua habitação, Senhor, sou tua casa. E nós não nos importamos se a tua voz é de trovão. E nós não teremos medo, Senhor, se o Senhor vai enviar fumaça. Nós não teremos medo, Senhor, porque nós te queremos mais, te queremos mais. Temos experimentado do verdadeiro amor, e o teu amor já nos atraiu, Senhor, e nós já não sabemos para onde ir, Senhor. Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens, Senhor. Nosso coração se apegou ao teu, Senhor. E não importam as decepções, e não importam as desilusões, nada disso vai me separar de ti. Nada, 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 nada vai me separar de ti, Senhor. E eu vou correr mais velozmente, Senhor, mais velozmente, Senhor, para ti. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus. Diz que ele é lindo, 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 lindo és. Glória, e suba o incenso, e suba o incenso ao Senhor. Diz que ele é lindo, 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 lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Mostra tua beleza, quero ver.
Quero ver a tua face. Acho que uma das promessas mais lindas que tem na Bíblia é que nós o veremos face a face. Nós conheceremos como somos conhecidos. E tem tantas vezes, meus irmãos, que a gente sente dificuldade, né? A gente quer conhecer mais o Senhor, quer ver mais o Senhor, mas parece que ainda não vemos perfeitamente. Então é o que meu coração mais deseja: o vê-lo face a face, contemplar a sua face, não mais pela fé, mas porque Ele vai estar diante de mim, o mais belo entre todos, o mais belo entre todos, meu Jesus, o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Aleluia. Ai, vamos dizer o seu nome, que é maravilhoso. Se renda a esse nome que é maravilhoso. Se renda a esse nome, Yeshua. Todo nome, diante de quem todo joelho se dobrará. Yeshua. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. A gente vai parar de cantar, mas o Senhor vai continuar sendo exaltado nesse lugar. Porque se deixar, a gente faz outro louvorzão, pastor. Isso é bom demais. E como é bom louvar e adorar Ele. As cadeias se quebram. Nenhuma situação fica da mesma forma. Isso é bíblico depois que começa a se entoar louvores. Amém? Deus é bom. O Senhor está aqui. Podem sentar. Eu quero cumprimentar as minhas irmãs e os meus irmãos com a graça e com a paz de Jesus Cristo. E queridos, foi de Deus, sabe? Nunca aconteceu, e se Deus quiser, eu tenho orado muito por isso, nunca vai acontecer,
de eu chegar aqui nesse lugar, ou de eu me colocar diante da igreja sem estar tremendo. Porque, amados, é algo muito sério. É algo muito complexo. É algo muito importante. Nós estamos falando, eu vou começar a falar, e essa palavra que fala o tempo todo, de vida e de morte, de bênção e de maldição. Eis que hoje coloco de vocês a bênção e a maldição, é o tempo todo. Então, o que nós iremos tratar aqui hoje é algo assim muito, muito, muito importante, muito sério. E, como Deus, Ele é um Deus Ele é um só, Ele é um Deus que fala, que ministra e que não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Hoje nós falamos muito sobre a presença de Deus. E, meu irmão, está denso, está palpável. Eu estou quase caindo daqui de cima. Porque a presença de Deus está no nosso meio de uma forma muito clara, de uma forma muito forte, de uma forma muito impactante. E a Bíblia diz que na presença de Deus há o quê? Plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Porque onde Deus está, está o que Ele é. Onde Deus está, está o que Ele tem. Onde Deus está, está o que Ele faz. Então, que coisa boa é quando Deus está com a gente. Mas, meu irmão, melhor do que estar com a gente é habitar na gente. É habitar na gente. Vem habitar. Vem habitar. Não visitação, não mais só visitação. Nós queremos ser habitação. É o tempo todo que Ele tem, é o tempo todo que Ele faz, é o tempo todo que Ele é o tempo todo que Ele quer, é o tempo todo que Ele faz em mim, faz comigo. E é isso que eu quero viver. É isso que eu quero experimentar. Porque minha irmã e meu irmão, onde Deus está, tudo aquilo que está aqui pode estar contigo também. Pode estar com a gente também. Então que hoje, sabe, Deus fale assim, fale conosco sobre essa coisa tão preciosa, valiosa, poderosa, que é a presença dEle. Desde ontem eu tô assim numa roda viva. Fui para o monte, orei, jejuei, chorei e lutei lá em casa, e lutei aqui de noite, passei o dia inteiro lutando hoje, nem barba eu fiz, agora há pouco eu saí de lá, e Deus, é isso mesmo. Deus hoje quer falar com a gente sobre a presença dEle, amém? E eu queria que você se colocasse de pé e abrisse comigo a tua Bíblia inicialmente, no segundo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo de número 6. Segundo Samuel, capítulo de número 6. Segundo Samuel, capítulo 6, do verso 1 até o verso 11. Quem achou diz amém. Quem não achou fala assim, pastor, estou chegando. Quem não trouxe Bíblia, tem Bíblia ali atrás, pega, é presente para você. Amém? Diz assim, ó, segundo Samuel capítulo 6, do verso 1 até o verso 11. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá. Baalá de Judá é Kiriat Jearim, tá, gente? Depois nós vamos ver isso aqui no outro texto. Para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia,
e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Vamos agora um pouquinho mais à frente, 1 Crônicas, capítulo 3. É a mesma história. 1 Crônicas, capítulo 13. Eu falei 3, me perdoa, 13. 1 Crônicas 13. Gente, isso é algo tão sério, que se você não tivesse visto lá atrás, Deus ia ver você ver aqui na frente. Capítulo 13, do verso 5 ao 14. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Seor do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Aminadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel se alegravam perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Estava igual aqui, gente. Estava um louvor assim do céu, abençoado. Quando chegaram à ilha de Quidom, lá atrás falou Nacon. Quando chegaram à ilha de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Feche os teus olhos. Deus, que a tua presença hoje na minha vida, na tua vida, na vida da igreja, tem o mesmo valor que ela teve quando chegou na casa de Obed-edom. Deus, que nós a recebamos da mesma forma que recebeu o Obed-edom. E que tratemos com ela, Pai, do mesmo jeito que tratou com ela o Obed-edom. Porque, meu irmão e minha irmã, na presença do Senhor tem que haver plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então nessa noite, Pai, nos faz viver, nos faz ser e nos faz tratar, Deus, com a Tua presença da maneira correta, para que não sobrevenha sobre nós nenhum tipo de tragédia. Em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Hoje, tendo lido com vocês essas 2 porções da palavra de Deus, tendo lido com vocês essas 2 porções que são boas, que são maravilhosas, porque é a palavra de Deus, eu quero falar de uma coisa que, ao contrário da palavra de Deus, é muito boa. Eu quero pensar com vocês sobre uma coisa que não é tão boa, ou sobre uma coisa que definitivamente não é boa. Hoje eu quero conversar com a igreja, com as minhas irmãs e com os meus irmãos, sobre tragédias. Sobre tragédias. Fala para o teu irmão assim, fica ligado. O pastor hoje vai falar sobre tragédia. E meu irmão, nós vamos falar de uma coisa que não é boa. Quem acha a tragédia uma coisa boa? Quem aqui está procurando uma tragédia para a sua vida? Quem aqui está louco para uma tragédia acontecer na sua casa? Ou quem aqui está louco para que aconteça aquele fato real, que de tão difícil que é, que de tão calamitoso que é, que de tão cruel que é um fato que você não se esquece. Porque a tragédia é isso, gente. Tragédia é um fato que aconteceu ou que acontecerá e do qual você vai sempre se lembrar. Tamanha a destruição que isso causa, tamanho o mal que isso faz, tamanho o horror que isso traz. Se eu falar aqui Torres Gêmeas, vocês se lembram de quê? 11 de setembro. Represa de Mariana, vocês se lembram de quê? Voo 370 da Malaysia Airlines.
12 garotos e um treinador de futebol. Há 2 semanas atrás, gente. Uma tragédia que só não foi pior, porque Deus ouve a oração do povo dele. Eu tenho certeza, eu tenho a mais plena certeza que o Deus que disse, clama a mim, responder-te-ei, ouviu a oração do povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E onde tinha que chover, não choveu, onde tinha que descer água, não mais desceu, porque Deus escuta o clamor do povo dele. Agora, queridos, imagine se aquele mergulhador britânico não tivesse se levantado para respirar. E não tivesse achado aquelas crianças e aquele moço. E se só daqui a 3 meses, quando as águas baixassem, alguém curioso ali adentrasse, encontrasse aqueles corpos, já em adiantado estado de decomposição, porque dentro d'água a decomposição se acelera, e saísse aqueles sacos pretos, cheios de restos mortais lá de dentro. Olha que coisa terrível! Que tragédia não seria? Que coisa que estaria talvez para sempre na nossa mente. Cada vez que um filho do nosso corresse, fosse brincar, passear, isso de repente viesse a brotar. Mas meu irmão, graças a Deus que o mal maior não aconteceu ali. Graças a Deus que uma tragédia pior não aconteceu ali. Mas gente, tragédias acontecem, tragédias chegam, tragédias às vezes se manifestam na nossa vida, acham lugar na nossa história. E por que a tragédia acontece? Por que a tragédia se manifesta? Por que a tragédia não mais que de repente está ali junto da gente? Especialistas que estudam tragédias, eles costumam dizer que nenhuma tragédia acontece por si só. Não é algo assim que de repente acontece. Estava lá e de repente, simplesmente aconteceu. Eu gosto muito de assistir na Discovery. A Tazinha fala assim, pai, não sei por que você assiste isso, mas eu gosto muito de ver aquele Mayday, desastres aéreos. Aí quando chega no avião, eu nem respiro. Se fizer pim, o coração vai lá para a boca. Eu tenho evitado viajar de avião, gente. Está dando pânico agora. Sei lá, sabe? Mas eu gosto de ver aquilo, gente. Eu não perco eu fico ali assistindo. Minha Tatá fala, por que você gosta de ver isso, gente? Porque, tirando a tragédia, porque é sempre uma tragédia, aquele programa é um programa meio que investigativo. Eles vão o quê? Verificando o que foi que causou aquela tragédia. E a conclusão a que eles chegam é que, na verdade, toda a tragédia, ou quase toda, porque tem uns doidos que pega o avião e desce com o avião assim na pedra. Mas na maioria das vezes não é isso. E o que eles dizem é que toda ou praticamente todas as tragédias poderiam ser evitadas, se algumas ações que deveriam ser feitas e que não foram, tivessem sido feitas. E se algumas que não poderiam ter sido feitas, mas que foram, não tivessem sido feitas. Então a tragédia nada mais é que uma sucessão de acontecimentos, uma conjunção, uma combinação de acontecimentos que vão se somando e que vão se aglutinando e que daqui a pouco acabam por resultar numa tragédia. Chega a tragédia, chega o pior. Chega a dor, chega o sofrimento, chega a tristeza, chega o desespero. E isso infelizmente chega e chega até na vida de servo e serva de Deus. Mas meu irmão, Deus não te criou para te mergulhar em tragédias. Deus não te criou para te colocar em meio às tragédias. Deus te criou para que você experimentasse o bem e não o mal. Ele disse, eu é que sei que tipo de pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ninguém quer algo ruim acontecendo. Ninguém quer algo ruim chegando e espezinhando e desconcertando e acabando com a vida de uma pessoa. Mas apesar desse não ser o plano de Deus, gente, eu reitero, isso às vezes chega, isso às vezes acontece, e acontece até
com servos de Deus. Como aconteceu com quem? Uzá. Não aconteceu com Uzá? Gente, exatamente como aconteceu com Uzá. E o que é que estava acontecendo naquele dia em que aconteceu aquela tragédia com Uzá, gente? Era algo parecido com o que aconteceu aqui. Eles estavam adorando, eles estavam louvando, eles estavam celebrando, eles estavam festejando. O povo estava alegre, por quê? Porque eles estavam trazendo de volta a arca de Deus. A arca de Deus que simbolizava, que tipificava, que apontava para a presença de Deus. E tudo isso porque um homem chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus, assim que assumiu o reinado sobre todo Israel e o Judá, ele parou e pensou: tem coisa acontecendo aqui que nós temos que consertar. Tem coisa acontecendo aqui que não dá mais para aturar. Tem coisa acontecendo aqui que nós temos que colocar no lugar. E, gente, como isso me inspira, como isso me ensina, porque o homem de Deus tem que se levantar para colocar as coisas no lugar. O homem de Deus tem que se posicionar na sua casa, na sua família, aonde estiver, e dizer assim: tem coisa aqui que não dá mais para aturar. Não dá para aturar, não dá mais para conviver, não dá mais para aceitar, não dá mais para suportar. Eu tenho que me levantar e colocar as coisas no lugar. Coloque as coisas no lugar na sua família, coloque as coisas no lugar na sua casa, coloque as coisas no lugar na sua própria vida, coloque as coisas no lugar na sua história, gente. Não deixa para amanhã, não. Não deixa para depois, não. Davi, tão logo foi possível, ele fez exatamente isso. Não dá para ficar sem mais, não, melhor, nem mais um minuto com a coisa do jeito que está. Tem tantas pessoas, sabe, protelando solução, deixando a coisa acontecer. Faz isso não. Se posiciona. Tu é ungido de Deus. Tu és servo de Deus, tu foi chamado por Deus, tu foi separado por Deus, e Deus vai ser contigo. Então coloque as coisas no lugar. E meu irmão e minha irmã, é exatamente isso que Davi está fazendo. Olha que coisa linda, inspiradora, que me motiva, que me ensina. Davi está querendo colocar as coisas no lugar. E está tudo acontecendo, o povo está indo, o povo está celebrando, o Aiô está indo na frente do carro do boi, o Uzá está indo lá, do lado da arca, acompanhando a arca. Daqui a pouco o boi tropeça, a carroça balança, a arca vai cair, e o Uzá faz o quê? Segura a arca. E acontece o que o Uzá, gente? Morreu? Morreu. Uzá morreu. Eu tirei uma foto, mas a gente não esqueci no outro pendrive. Uzá morreu. Uzá está morto, gente. Sabe o que significa isso? Que uma esposa não vai mais abraçar o marido. Um filho não vai mais abraçar o pai. No interior de uma casa, uma voz não vai mais se ouvir. Uzá nunca mais vai manifestar a sua vontade. Sabe por quê, gente? Porque com Uzá, um servo de Deus, preste atenção por favor, com Uzá, um servo de Deus, uma verdadeira tragédia acabou de acontecer. Uma verdadeira tragédia acabou de acometer. Uma verdadeira tragédia acabou de abraçar aquele homem. E que minha irmã e meu irmão, preste atenção por favor. Ele estava bem intencionado? Gente, ele estava muito bem intencionado, gente. Aliás, boas intenções é o que permeia esses dois relatos desde o início. Davi acabou de assumir, teve uma boa intenção. Vou trazer a arca de Deus. Ele reuniu os príncipes, reuniu o povo todo, expressou o seu desejo. O povo concordou com ele. Todo mundo concordou, está todo mundo bem intencionado. Aí então vão na casa do Abinadab e falam lá com os filhos dele, com o Aiô e com o Uzá, e eles estão acompanhando a arca. Eles estão bem intencionados? Muito bem intencionado. E de repente o boi tropeça, a arca vai cair.
e Uzá, hiper bem intencionado, tenta segurar a arca e ele morre. Sabe o que isso me revela, gente? Sabe o que isso me comunica? Sabe o que é que o Espírito Santo traz ao meu coração? Sabe o que? Boas intenções na vida do povo de Deus não são o bastante para evitar tragédias. Boas intenções na vida de um servo de Deus, na vida de uma serva de Deus, não impedem de chegar na vida desse servo ou dessa serva a tragédia. E o pior, boas intenções na vida de um servo de Deus ou de uma serva de Deus, às vezes são o catalisador da tragédia, o estopim, o disjuntor. É quando ele vai segurar bem intencionado que ele morre. É quando ele chega ali, cheio de boas intenções, que ele morre. Será que Deus não leva em conta? Deus é tão bonzinho, Deus é tão bonitinho, Deus é tão gracioso, isso acontece. Era a boa intenção que ele tinha. Então o que foi que aconteceu? Mayday, desastres aéreos, nos ensinam uma conjunção, uma combinação de fatos que foram acontecendo e que resultou naquela tragédia. Fatos que hoje Deus quer mostrar para mim. Fatos que hoje Deus quer mostrar para você. Fatos que hoje Deus quer mostrar para a igreja dele. Porque Deus não quer te ver como ele viu Davi, gente. Deus não quer te ver como ele viu aquele povo. Deus não quer te achar como ele achou aquelas pessoas. E como foi que ele achou aquelas pessoas naquele dia? A Bíblia fala, eles estavam desgostosos, sem alegria, eles estavam tristes. A Bíblia fala que cada um voltou para sua casa, sem fazer barulho. Cada um entrou na sua tenda, sem fazer barulho. Não teve alarido de festa, não teve grito de alegria, porque todos eles estavam arrebentados, todos eles estavam em frangalhos, todos eles estavam destruídos, porque naquele dia uma tragédia acometeu um homem que era um servo de Deus, que fazia parte do povo de Deus. E queridos, Deus não quer que isso se estabeleça na minha vida. E sabe por que isso está registrado aqui? Inclusive em 2 lugares. Sabe o que foi que eu ouvi claramente quando eu orava a Deus? A voz de Deus dizendo para mim: eu não quero tragédia na vida de vocês, eu não quero tragédia na casa de vocês, eu não quero tragédia na história de vocês. Por isso eu vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu, para que na sua vida, na sua família, não aconteça aquilo que aconteceu com eles. Porque o meu desejo foi te tirar do monturo e te colocar assentado à mesa. O meu desejo é enxugar do teu rosto, do teu coração, toda lágrima. O meu desejo é que você esteja na minha presença, porque nela há plenitude de alegria. Mas ali, na presença dele, da arca dele, que apontava para ele, alguém chorou. Porque alguém morreu. Então hoje o Senhor quer mostrar para mim, gente, para vocês, para todos nós que estamos aqui nessa noite, o que foi que aconteceu. Essa é uma das passagens mais enigmáticas, mais contraditórias. Muito já se falou, muito já se interpretou, muito já se escreveu, muito já se teologou a respeito do que foi que aconteceu naquele dia ali. Teve gente que disse que o que aconteceu ali é que estava muita festa, muito barulho, parecendo a Isséia, o pessoal canta, levanta a mão, e Deus não gosta disso. Já disseram isso, mas eu te digo, Deus gosta. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. A Bíblia diz que Jesus Cristo, antes de enfrentar o Calvário, a cruz, primeiramente Ele vai e canta um hino. Coloca a música na sua vida, meu irmão. O mozão falou aqui, é a mais pura verdade, gente. Eu sou militar, eu sou do exército, comida de quartel às vezes não dá. Aliás, quase nunca dá. E eu vou em casa quase todo dia almoçar. E quando eu chego no elevador lá embaixo, com a peça já está uma barulheira, uma zoeira. E eu já fico assim, meu Deus, ensurdece tudo que é morador que sobe nesse elevador aqui. Aí eu chego assim, abro a porta da cozinha, está uma fumaçada, o mozão lá adorando. Aí ela me vê, ela não sabe se adora, desliga a panela, o que faz. Mas lá em casa tem sempre isso, louvor.
né? Aí eu entro no embalo também, não está pronto ainda, eu espero, e como correndo e vou correndo, mas é uma bênção, gente, porque Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa, gente. Tem uma passagem onde Deus fala assim, ó: e se ordenou que viessem os cantores, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí o texto continua: tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e todos eles foram desbaratados. Deus se agrada dos vivas de júbilo, Deus se agrada de um verdadeiro adorador, Deus se agrada daquele que tem louvor, que tem um cântico novo para apresentar ao único e verdadeiro Senhor. Coloque louvor na sua história, coloque louvor na sua casa, coloque louvor na sua vida, no seu casamento, na vida dos seus filhos. Tem muita casa com barulho de dor, porque é casa que não tem barulho de louvor. Barulho de louvor. Eu louvo a Deus porque lá em 1996 eu cheguei de Angola, me converti, voltei meio maluco mesmo. Aí um pastor que eu conheci me deu 2 CD que eu tenho até hoje, do Daniel de Souza, e eu escuto até hoje. E louvor, ele está rindo porque o louvor mudou a minha história, mudou a minha vida. E eu tive um pastor, o pastor Fernando, que tem 2 filhos abençoados, Daniel e Tiago. Tiago é baterista, o Daniel é tecladista. E de vez em quando o Daniel me chamava: rapaz, vem cá, Magno, vem cá. Me chamava de PQD, vem cá. E eu via, e ele começava a tocar as músicas do Daniel de Souza, porque ele sabia que eu ia chorar, ele gostava de me ver chorando. E eu falei: Deus, eu quero isso. Comprei um violão e tentei, não saiu, até hoje não saiu. Mas Deus me deu meu filho. Adorador. Coloque louvor na sua casa, meu irmão. Coloque louvor na sua história. Coloque louvor no seu casamento, na sua família. E você vai ver que de fato Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Então, meu irmão, essa primeira cláusula aqui a gente vai tirar ela. Não foi por causa do louvor que o pior aconteceu. Mas aí disseram que foi por causa de uma outra coisa. Sabe por que isso aconteceu? Porque o homem tentou ajudar a Deus. Quando a arca foi cair, Uzá tentou ajudar. E, gente, Deus não precisa da ajuda de homem algum. Está certo isso? Está certo. Está certo. Deus não precisa da ajuda de homem algum, mas o Deus que não precisa da ajuda de homem algum, escolheu chamar homem para ele usar, para ele operar, para ele se manifestar, para ele realizar por meio dele. Ele pega da excelência do seu poder e coloca em vasos de barro, eu e você, para que o nome dele seja glorificado. Ele quer me usar, Ele quer te usar, é verdade, nós somos servos inúteis, diz a palavra, mas Ele olha assim: Felipe, tu é útil para mim, eu vou te usar, eu vou te enviar. Moisés, estou doido para libertar o meu povo, vou usar você. Eu sou gago, sou pesado de língua, eu não sei falar, mas eu cismei foi com você, Moisés. Eu cismei foi contigo. Teu problema é esse, tá bom, teu irmão vai contigo. Teu irmão te será por boca, mas você lhe será por Deus. Eu quero usar, é você, é por meio de você que o meu nome vai ser exaltado, vai ser glorificado. Meu irmão, Deus não precisa de mim e não precisa de você, mas Ele escolheu escolher a mim e escolher a você. Deus conta com a gente, Deus quer nos usar, Deus quer nos enviar. Então, meu irmão, se apresenta. Entra no campo para jogar. Diz para Deus: eu estou aqui. Pode me usar, Senhor. Me usa para pregar, me usa para cantar, me usa para abençoar, me usa para passar a toalha na igreja. Me usa, eu quero ser usado, porque o Senhor conta, meu irmão. Está escrito aqui, ó, nessa Bíblia que eu tenho, que você tem. É Deus falando. Procurei um só homem. Eu procurei um só homem, Deus fala isso, para se colocar na brecha. E eu não achei ninguém. Ele falou isso, gente. Ele disse também: os campos já branqueiam para a ceifa. Mas cadê? Meu irmão, Deus conta contigo. Tu é pequenininho, tu é vermezinho de Jacó, mas Deus quer te usar. Deus quer te usar. E tu, Moisés, levanta o teu bordão e abre o mar.
Quem abriu o mar, gente? Moisés. Deus operou por meio dele, mas está escrito. Vamos lá, porque senão, Êxodo capítulo 15, eu acho que é isso. Vamos lá, pega aí, Celinho, projeta aí. Êxodo capítulo 15. Se não for isso, é quase isso. Alguém me ajuda aí. Oi? Êxodo capítulo 15. Cadê o povo saindo do Egito? Passagem pelo meio do mar. Êxodo capítulo 15, verso 16. Joga aí. Êxodo capítulo 14, perdão, verso 16, gente. 14, tá aqui, ó. 14, 16, Celinho. Olha para cá, lê aqui, ó. E tu quem? Tu, homem igual a mim, igual a você, Moisés. E tu, Moisés, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. É tu, é contigo que eu estou contando, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Deus pega do poder dele e coloca em você vaso de barro. Então, meu irmão, para Deus você é útil. Deus está contando contigo. Deus quer te usar. Deus quer te enviar. Então o problema, gente, não foi a ajuda. Não foi o fato de Deus de usar, ter tentado ajudar. E a verdade é que o real motivo não está de forma clara nessa passagem. Mas não justifica. Porque deveria estar de forma clara no coração de Davi. Deveria estar de forma clara no coração de Uzá. Deve estar de forma muito clara no meu e no teu coração. Porque Deus já havia falado. Deus já havia ensinado. Deus já havia mostrado. E meu irmão e minha irmã, está muito claro que o problema tem a ver com quem? Com a arca. Tem ou não tem? Tem a ver com a arca. E o que era a arca? A arca foi aquele objeto, aquela caixa que Deus mandou fazer, revestir de ouro por dentro e por fora. Fazer uma tampa com 2 querubins em cima, com a asa um virada para o outro. E lá dentro deveria ter o quê? Ficar o que lá dentro? As tábuas da lei. Mais o quê? Um vaso contendo o maná. E mais o quê? A vara de Arão que floresceu. Tudo aquilo ali apontaria para quê? Para a presença de Deus. Tipificaria a presença de Deus. E Deus deu essa orientação muito clara ao Moisés, e o Moisés foi lá e fez exatamente o que Deus falou. Aí depois do Moisés, quem é o sucessor dele? Do Moisés? O Josué. O Josué, depois de ter conquistado a terra, dominado a terra, dividido as tribos, ele estabeleceu num lugar chamado Siló, que é mencionado lá em Gênesis. O lugar onde deveria acontecer o culto ao Deus Todo-Poderoso. O lugar onde o povo de Deus deveria se reunir. Deus colocou isso no coração do Josué, e o Josué vai lá e faz exatamente isso. E sabe o que isso me comunica? Que essa coisa do povo se congregar, do povo se reunir para adorar a Deus, buscar a Deus, louvar a Deus, isso é coisa de Deus. De Deus. Então, cuidado com essa coisa. Não venho mais na igreja, não quero mais congregar, magoei, né? Não quero mais saber. Meu irmão, isso não é de Deus. Até faltar à igreja é pecado. E se não é de Deus, é verdade, é pecado. E se não é de Deus, é do concorrente. É do concorrente. Então, meu irmão, foi Deus que deu muito claramente essa ideia. Estabelece um lugar em Siló, levanta o tabernáculo, e naquele lugar o povo de Deus vai congregar. Amém, amados? Amém. Não deixemos de congregar como é o costume de alguns, está escrito aqui. E isso aconteceu e 100 anos se passaram. E os filisteus, eternos inimigos de Israel, se levantam mais uma vez. Se levantam para infernizar, e diz a palavra, sabe? Que tinha umas coisas acontecendo assim no meio do povo de Deus, que não era uma coisa muito boa. Aí o filisteu foi lá e fez o quê? Venceu o povo de Deus. Derrotou o povo de Deus. E está escrito que eles pegaram a arca, gente. E levaram para onde? Asdod, cidade dos filisteus. E colocaram onde? No templo de Dagon, o Deus dos filisteus. Foi como se eles dissessem assim: Dagon, tu és o Deus Todo-Poderoso, e eu trouxe aqui, ó, um souvenir, para enfeitar o templo. Botou lá no templo de Dagon. O que acontece no outro dia? Dagon amanhece deitado. Diante da... Caindo lá.
Todo-poderoso é o meu Deus, meu irmão. Todo-poderoso é o teu Deus. Todo-poderoso é o nosso Deus. Não tem Deus maior que o nosso Deus. Aí disseram assim, não, foi o vento. Alguém, foi o Clebão que arrumando a igreja, mexeu na imagem e tirou ali a arca, o Dagon. Botaram o Dagon de pé de novo. Acontece que no outro dia, o Dagon amanhece agora deitado no limiar, com a cabeça e as mãos cortadas. É Deus dizendo, o cabeça sou eu, o cabeça sou eu. As mãos que fazem todas as coisas e que podem todas as coisas são as minhas poderosas mãos. Sou eu que sou o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. Deus vai e deixa isso muito claro para o filisteu, gente. E não para aí. Diz a palavra que sobre o povo filisteu começou a vir o quê? Tumores malignos. Ratos invadiram as cidades. E quando isso acontece, eles pegam a arca em Asdod e mandam a arca para Gate. E lá acontece o quê? Acontece a mesma coisa. Aí eles pegam a arca em Gate e mandam a arca para Ecrom. E quando chega em Ecrom, acontece o quê? Acontece a mesma coisa. Diz a Bíblia, gente, que 7 meses se passaram. E quando deu os 7 meses, os filisteus disseram assim, não está dando jeito não. Tem certo não. Com esse Deus ele não dá para mexer não, Simone. Com esse Deus ele não dá para brincar. Porque eu não consigo pegar esse Deus e colocar aonde eu quero. Eu não consigo pegar esse Deus e fazer o que eu quero com ele. E por que não? Porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele, tão somente ele. Ele é o Rei dos Reis. Não é a minha vontade, é a vontade dele que é suprema. Não é o meu querer, é o querer dele que é supremo. E sabe o que isso me comunica, gente? Não dá para trazer Deus para o nosso mundo. Não dá para trazer Deus para as nossas manias. Não dá para trazer Deus para o nosso habitat. Não dá para trazer Deus para o nosso querer. Não tem essa de que Deus vai me aceitar do jeito que eu sou, fazendo o que eu faço. Ele vai te receber, mas te aceitar, ficar do mesmo jeito, não. Ele vai te mudar, te transformar, te abençoar. Ele vai te revestir, Ele vai te cobrir, Ele vai te encher da presença dEle. Mas você vai ter que mudar, meu irmão. Você vai ter que mudar. Sabe por quê? Porque as nossas imperfeições jamais vão ofuscar a perfeição de Deus. Nunca. Você vai ter que ceder e Ele vai ter que chegar e mudar a tua imperfeição. E é interessante que isso acontece no 7º mês. 7 na Bíblia aponta para quê, gente? Perfeição de Deus. Não tenta mudar Deus, não. Não tenta enganar, não tenta ludibriar, porque Deus é Deus e Ele é o Todo-Poderoso. Aí quando chega nesse ponto, tumor, rato, estátua quebrada, tudo dando errado, eles falam assim, vamos reunir os magos e os feiticeiros. Meu irmão, Deus usa até quem a gente não espera quando quer nos mostrar a verdade. E eles falam assim, vocês têm que fazer o seguinte, pega essa arca e leva, manda para lá, gente. Deus tem que estar no lugar dele. Preste atenção, Deus tem que estar no lugar dele. Deus tem que estar no lugar dele. Deus tem que estar na condição dele. Deus tem que permanecer no estado dele. E qual é o estado dele? Ele é santo. Qual é o estado dele? Ele é poderoso. Qual é o estado dele? Ele é Senhor. Ele não é empregado meu ou teu. Ele não é nosso servo, ele é soberano. Qual é o estado dele? Ele está assentado acima de todas as coisas, no alto sublime trono, gente. Deixa Deus no lugar dele porque ele é Deus. Eles chegam a essa conclusão, não tem como. Mas aí os magos, né, porque sempre pinta uma duvidazinha, uma pulgazinha atrás da orelha, disseram assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um carro novo. E vamos botar a arca em cima do carro. Vamos pegar 2 vacas com as suas crias, e que nunca botou canga no pescoço dela. Botar no carro. Se as vacas forem para Bet-Semes, ou seja, para o território de Israel, foi Deus que pesou a mão na gente. Se a vaca for para o outro lado, aí não foi Deus não, aconteceu, casualidade. A Bíblia fala que botaram a arca e as vacas saíram igual Speed Race, berrando, mugindo, gritando, até piando as piaram, né? E não se desviaram nem para um lado nem para o outro. Foram diretamente para Bet-Semes. Meu irmão, não brinca com Deus não. As coisas de Deus são sérias, são muito sérias. E a Bíblia diz que isso aconteceu, gente. Aí, quando a arca chegou lá, eu estou quase acabando aqui para a gente poder entrar onde eu quero. Quando a arca chegou lá, para onde a arca foi? Ela foi para Siló?
Ela foi para onde ela deveria ter ido. Ela foi colocada onde ela deveria ter sido colocada, porque se lembram, Deus tem o seu estado, Deus tem a sua condição. Amém? E eu não posso querer mudar essas coisas não, gente. A arca não é colocada onde deveria ter sido colocada. Diz a palavra que ela chega primeiro num campo onde o pessoal está trabalhando, e eles veem aquilo, ficam alegres. Aí vai um curioso, que tem sempre um curioso que faz assim, ó. Abriu a arca, abriu, caiu. Caiu, meu irmão. Fez o que Deus não mandou fazer. Aí eles pegaram a arca e disseram assim, não, vamos mandar lá para Kiriat Jearim, porque lá mora um tal de Abinadab. O Abinadab, ele provém de uma linhagem sacerdotal. Aí, gente, pegaram essa arca e levaram para a casa do Abinadab, da linhagem sacerdotal. E diz a palavra que tantos anos se passaram, ou melhor, que 20 anos se passaram, desde esse acontecimento. E é quando então se inicia o ministério do profeta Samuel. A arca está onde deveria estar? Não. 20 anos. Aí a Bíblia vai falar de novo que o ministério do profeta Samuel agora está acabando. Ele está envelhecendo. Acho que 1 Samuel 7:1 ou 8:1. E sabe quantos anos se passaram? Cerca de mais 25 anos, gente. A arca está onde deveria estar? Não. Quantos anos tem? 20 com 25? 45. Aí diz a palavra que um povo pede um rei. E qual é o primeiro rei? Saul, que reinou quanto tempo? 40 anos. A arca está onde deveria estar, gente? Não. Gente, o Saul, ele nem quis saber da arca. Aliás, só tem um momento em que o Saul, ele faz menção à arca. Celinho, projeta aí, por favor. 1 Samuel 14. 1 Samuel 14, verso 18 e 19. Só tem um momento em que o Saul, 18 e 19 também, Saul diz a Isaías, olha só aqui, lê aqui comigo, traz a arca de Deus, porque naquele dia, um dia que ele ia guerrear, pelejar, em que ele precisava de uma forcinha, naquele dia ele mandou buscar. Saul disse a Isaías, traz a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. 19. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia, mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote. Deixa para lá, desiste de trazer a arca, desiste, precisa disso não. Então 20 anos, mais 25, mais 40, quantos anos? 85 anos, a arca está onde deveria estar? Não. Aí a Bíblia fala que Davi então, Saul morreu, e o Davi começou a reinar. E 7 anos depois, é que Davi então começa a reinar sobre todo Israel e Judá. 85 com 7, quantos anos? 92 anos. A arca estava onde deveria estar? E sabe o que acontecia lá naquele lugar onde a arca tinha que estar, gente? Lá em Siló? Lá o povo se reunia e fazia, sabe o quê? Fazia culto, celebrava, adorava. Ou seja, aquilo que deveria ser espiritual se tornou uma coisa assim mais que social. Onde essa questão de se Deus está presente ou não, isso não importa. Se Deus está ali ou não, isso não interessa. Isso não é assim tão importante, tão relevante. Buscar verdadeiramente a presença de Deus. Para quê? Para quê? Isso acontecia aqui, ó. Isso não acontece nos nossos dias. Eu nunca ouvi falar de ninguém que vai na igreja e não quer saber da presença de Deus. Todo mundo que vai está buscando a Deus. Ninguém fica com o braço cruzado, cara feio. Todo mundo assim querendo Deus, né? Sedento. Eu nunca vi isso acontecer em igreja nenhuma. Só aqui na Bíblia. O povo se reunia em Siló. Mas lá em Siló, a arca não estava. A presença de Deus não estava, gente. E ninguém se preocupava, ninguém se importava, ninguém buscava. Mas aí o Davi se levanta e fala assim, gente, não. Tem coisa errada no meio de nós. E nós temos que colocar as coisas no lugar. Nós temos que fazer a coisa certa, principalmente no que diz respeito a quê? A presença de Deus. A maneira como eu lido com a presença de Deus. A maneira como eu trato com a presença de Deus.
E é então que começa, gente, aquela carreata, né? Aquela procissão, melhor dizendo, e as pessoas estão indo, estão adorando, estão louvando, porque o Davi teve um desejo lindo, mas de repente o que acontece? O boi tropeça. A arca, eu não sei se caiu, gente, não vou mentir não. A arca eu não sei, mas o Uzá caiu, e caiu morto. Acontece isso, o Uzá caiu, e caiu morto. E pastor, para de enrolar. Qual foi o verdadeiro motivo disso? Qual foi a verdadeira causa disso? O que foi que levou a isso? Né? Mayday, desastres aéreos, uma combinação de fatores, de atos, de sequências que culminaram nisso. O que foi que aconteceu, gente? O que aconteceu foi que um dia, na casa de um homem chamado Abinadab, chegou lá a arca do Senhor. Abinadab vinha de uma linhagem sacerdotal. E eu tenho certeza, porque a Bíblia fala que assim que a arca chegou, ele designou o filho dele, o Eleazar, para que ele tão somente passasse a cuidar da arca. Era a responsabilidade do Eleazar, cuidar da arca. Então, quando aquilo chegou, ele foi lá nos pergaminhos antigos, nos escritos antigos, e ele viu exatamente o que tinha que ser feito para cuidar da arca. Mas aí passou um ano, gente. Passaram-se 2 anos, passaram-se 3 anos, e o tempo foi o quê? Passando. E aconteceu com ele o quê? O que acontece com a gente. E o que é que acontece com a gente, comigo e com você? Nós temos uma tendência a nos acostumar com as coisas. Nós temos uma tendência a nos familiarizarmos por demais com as coisas, gente. E quando você se acostuma com uma determinada coisa, quando você se familiariza demais com uma determinada coisa, você vai deixando essa coisa de lado. Você vai relegando essa coisa a um segundo plano. Essa coisa não tem mais o valor, a importância, o brilho, a beleza que tinha para você antes. Isso acontece ou não acontece com a gente? Gente, eu sou militar, eu sou do interior do estado do Rio. Sou de Valença, uma cidadezinha que é um ovo, pequenininha, não tem nada, mas que eu amo. Amo. Casei com meu mozão, né? Mudamos para Santos Dumont, que é uma outra cidade, pequenininha, que é um ovo, que não tem nada, mas que eu amei. Aí fiz o curso de paraquedista, fui transferido para o Rio. No Rio tem o quê? Tem shopping, tem cinema, tem praia, gente, praia. Menino do interior, praia. Mudei para o Rio, fui para a praia. Primeira vez que fui para a praia. Fiz igual todo mundo que morava em Valência e ia para a praia fazia, gente. Pessoal do interior. Peguei uma garrafinha de água mineral vazia de meio litro, botei na bolsa. Peguei uma garrafa de 1,5 litro, botei na bolsa. Para quê? Carregar conchinha, encher de conchinha. Nunca tinha ido na praia. Peguei lá uma garrafa de água salgada, que nem sei para quê, mas peguei. Todo mundo da minha cidade fazia isso. Aí fui 1 vez, fui 2 vezes, fui 3 vezes. Na 4ª vez, pelo amor de Deus, não fale em praia não. Mas só que aí, quem sou eu agora? Eu sou o Maguinho, de Valença, que mora no Rio de Janeiro, onde tem praia. Eu sou primo, eu sou sobrinho, eu sou neto. O que acontece? Na minha casa, tem gente pegando trem para ir para minha casa, para querer ir para onde? A praia, meu Deus do céu. E eu querendo orar, eu tinha me convertido, queria ler a Bíblia, mas todo mundo queria ir para a praia, gente. Num primeiro momento, praia era legal, mas agora a praia está sem sal. Não quero mais saber de praia. Não ligo mais para a praia. E minha irmã e meu irmão, isso acontece em relação a diversas coisas na nossa vida. Inclusive, até em relação àquela coisa em que isso nunca poderia acontecer. Tem uma coisa na nossa vida que nós nunca podemos nos acostumar com ela. Nós nunca podemos nos familiarizar com ela. Nós temos que estar curiosos em relação a ela. Nós temos que estar desejosos. Nós temos que estar sedentos. Nós temos que estar famintos. Nós temos que estar querendo mais e mais e mais. E eu estou me referindo a quê? À presença de Deus. A presença de Deus. Eu não posso me acostumar, porque senão vai passar a ser trivial, vai passar a ser normal, vai passar a ser sem sal, gente. Isso não pode acontecer em relação à presença de Deus. Eu tenho que estar sedento, eu tenho que estar faminto, eu tenho que estar desesperado, querendo mais, desejando mais, buscando mais. Porque se isso não acontecer,
daqui a pouco ela já não mais me atrai, ela já não mais me interessa, ela já não mais é uma coisa que chama a minha atenção. E ainda que eu esteja perto como estava Uzá, do lado da arca, eu estou longe, eu estou distante, eu não estou no centro da vontade, daquilo que Deus quer da minha vida, em relação à presença dEle. Eu estou alheio ao querer de Deus, eu não estou mais me alimentando das verdades que me levam para a presença dEle, das verdades que são a porta, que me colocam diante dEle. E meu irmão, se você se acostumar com a presença de Deus, se você se familiarizar com a presença de Deus, eu não vou te enganar, a tragédia vai te pegar, o pior vai te pegar, o mal vai te pegar, o que não é bom vai te achar, porque nós não podemos nos acostumar com a presença de Deus. Se eu me acostumar com ela, sabe, verdades essenciais vão sendo descartadas. Se eu me acostumar com elas, verdades que são primordiais começam a ser ignoradas. Se eu me acostumar com ela, gente, eu começo a me desinteressar por ela. E meu irmão e minha irmã, não é bom ser um acostumado, não é bom ser um habituado, porque Deus não procura o acostumado, Deus não procura o habituado, Deus procura o apaixonado, Deus procura o desesperado, Deus procura o interessado, Deus procura aquele e aquela que chega aqui, tira o pé, a sandália e coloca aqui, e quer Deus, e quer orar, e quer buscar, e vem no louvorzão, e vem de manhã, e quer a presença de Deus. E quem é assim, meu irmão, quem é achado por essa presença, não é achado pela desgraça, não é achado pela tragédia. Não que não vai acontecer, porque acontece, mas o que eu estou te dizendo é que esse tipo de atitude atrai tragédia, atrai desgraça, gente, atrai o que é mal para nossa vida. E meu irmão e minha irmã, Deus hoje quer falar comigo sobre isso. Deus hoje quer falar com você, Deus hoje quer falar com a gente. Na verdade, Deus hoje quer me perguntar e te perguntar, nesse dia em que a presença de Deus está nesse lugar, como é que você tem tratado com a presença de Deus? Como é que você tem lidado com a presença de Deus? Como é que você tem carregado? Porque é uma coisa que eu carrego comigo, gente, igual usar. Como é que você tem carregado consigo mesma, com a sua vida, com a sua história? Como é que você tem carregado a presença de Deus? Quem é Deus para você? O que é a presença de Deus para você? Como é que você tem carregado isso? Será que você tem feito igual usar? Mas pastor, meu Deus, pastor, o senhor não viu ali, pastor? Bem intencionado. A Bíblia diz que ele botou a arca onde? Num carro? Meu irmão, podia ser um avião novo, podia ser um foguete novo, podia ser um submarino novo, podia ser um trem-bala que em Brasília nem tem ainda novo. Mas meu irmão, não ia resolver, porque não foi assim que Deus falou que era para fazer. Não era assim que Deus falou que eu tinha que me comportar, ou que me ajustar, no que diz respeito à presença dEle. Sabe o que está escrito na Bíblia em relação à presença de Deus? Em relação à maneira como eu tenho que carregar? Êxodo 25, do 12 ao 15, fala assim, ó. Eu vou ler aqui, olha para mim. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado e 2 do outro. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Deus foi taxativo, gente. Mas sabe o que foi que fizeram aqueles que estavam acostumados com Deus? Sabe o que foi que fizeram aqueles que estavam habituados com a presença de Deus? Fizeram um carro. Quem foi que fez um carro novo lá atrás, para poder mandar entregar a arca? Filisteu, Fábio. Está vendo? Se eu me acostumar, se eu me habituar, eu faço exatamente o que o ímpio está fazendo. E nem me dou conta disso, gente. Nem me apercebo disso. Eles fizeram exatamente o que o filisteu havia feito. Fizeram um carro novo para poder carregar a arca.
não é em carro. Como é que você tem lidado com a presença de Deus? Como é que você tem carregado na sua vida a presença de Deus? Como é que você tem se comportado em relação à presença de Deus? Porque minha irmã e meu irmão, tem um jeito certo. Tem um jeito certo. O Davi daqui a pouco vai fazer do jeito certo. Ele faz do jeito certo e dá certo. Porque do jeito de Deus as coisas dão certo, gente. Do jeito de Deus as coisas acontecem. E pastor, qual é o jeito certo? Moisés mostrou. E depois o Davi. Eu orei e perguntei para Deus. E Deus me mostrou 3 pontos que eu quero compartilhar rapidinho. O jeito certo de carregar a arca. Primeiro ponto, meu irmão e minha irmã. A arca tem que ser carregada nos ombros. Nos ombros. Isso me fala, sabe de quê? Predisposição para me esforçar. Predisposição para me apresentar. Predisposição para me gastar por causa da presença de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: eu já me gastei e ainda mais me gastarei. Vida com Deus envolve desgaste, sim. Vida com Deus envolve desgaste, sim. Envolve esforço, sim. O reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam é que se apoderam dele. Por que vocês pedem e não recebem? Porque vocês jejuam, mas não pela coisa correta, não do jeito certo. Meu irmão e minha irmã, se eu quero carregar a presença de Deus do jeito certo, eu tenho que estar disposto a carregar no meu ombro. Sabe o que acontecia com aquela vara rilhando ali? O que acontecia? Esfolava, ralava. Meu irmão, para estar na presença de Deus, carregar a presença de Deus do jeito certo, tu vai perder alguma coisa. Alguma coisa vai ter que ficar. Vai ter que ficar, mas vale a pena, porque Ele é tudo muito mais além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, gente. Deus é o Todo-Poderoso. Eu tenho que entender que se eu quero realmente carregar a presença de Deus do jeito certo, a lixa do eterno vai começar a me lixar, vai começar a me raspar, meu irmão. Isso aqui tá bonito? Tá bonito? Antes de ficar, você teve que ser lixado. Lixado, 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 e depois foi adornado. Deus vai te lixar, mas vai te adornar, vai te encher da presença dEle, da glória dEle, da unção dEle, do poder dEle. Se você quer carregar do jeito certo a presença de Deus, você tem que estar disposto a isso. Não tem essa de ser crente e ficar no bem bom. Não tem essa de ser crente e só vir quando quer. Não tem essa de ser crente e não querer se envolver, meu irmão. Ombro. Oferece o ombro para que você carregue a presença de Deus, do jeito de Deus. Sabe uma outra coisa que eu aprendo quando eu olho para essa passagem? Está lá em 1 Samuel, um pouco mais à frente. A Bíblia diz que carregando a arca sobre os ombros, a cada 6 passos, eles paravam. Caminhavam 6 passos e paravam. Caminhavam 6 passos e paravam. De onde a arca estava, na casa de Obed-Edom, até onde a arca seria colocada, gente, são 14 quilômetros. 14 quilômetros. Eu até pesquisei esse negócio, gente. Fui lá na internet. A internet hoje tem tudo. Esse negócio é muito legal, chamado internet. Aí pesquisando lá, 14 quilômetros, vai dar aqui uma conta. Está aqui, ó, 21.538 passos. A cada 6 passos, eles paravam. A cada 6 passos, eles paravam. Eles pararam cerca de 3.600 vezes até chegar. Meu irmão, eles estavam com pressa? A Alessandra estava com pressa? Tinha alguém com pressa? Quando o assunto é a presença de Deus, não pode haver pressa. Eu não posso ter pressa. Eu tenho que tirar o meu relógio, tirar o meu cronômetro e dizer: Deus, o tempo é teu, a história é tua, a minha vida é tua. Eu estou contigo, eu não te largo, eu não te deixo de lado. Não tem essa, não tem tempo para Deus, não tem tempo de buscar Deus, não tem tempo de orar. Não, meu irmão, é a presença de Deus, é a presença de Deus. Eu dou 6 passos e eu paro. Meu Deus, fala comigo de novo, vem ministrar para mim de novo. Eu dou mais 6 passos, eu paro, Pai. Eu estava ali e recebi, mas adivinha o que eu quero? Eu quero mais 6 passos, para de novo. Deus, de novo eu estou aqui. Eu quero mais de Deus. Quero mais de Deus. Meu irmão, nós temos que ter tempo para Deus. Você tem que ter tempo para Deus, para que você viva o tempo de Deus na tua vida. Só vive o tempo de Deus que tem tempo para Deus, gente. Se você não tem tempo para Deus, meu irmão, a coisa vai complicar. E não te engano, o mau tempo vai te agarrar.
vai te agarrar. Então tenha tempo para Deus. Temos que escutar o que disse o profeta Ageu. Ageu disse assim: não é tempo de estarmos em casas apaneladas. Ou seja, não é tempo de eu estar me preocupando tão somente com a minha zona de conforto. Mas é tempo de eu restaurar o templo. Porque se eu restauro o templo, no templo de Deus, o templo de Deus se manifesta no templo. Aí o Deus vem e muda o tempo, melhora o tempo, te abençoa no tempo. Então, tu tem que ter tempo para Deus. Tem que ter tempo para Deus, meu irmão. Muito tempo. E a terceira e última coisa, para a gente poder acabar, é que eles não somente davam 6 passinhos e paravam, mas 6 passinhos e paravam. A Bíblia diz que cada vez que eles paravam, eles faziam o quê? Sacrificavam o quê? Está escrito: bois e carneiros. Bois, plural, e carneiro. Sacrificava pelo menos 2 bois e pelo menos 2 carneiros. Ou seja, são quantos animais? 4 animais. 4 animais vezes 3.600 paradas, 14.400 animais. Meu irmão, quando o assunto é presença de Deus, seja liberal, dê com abundância, dê o teu melhor, apresente mais, traga mais, e traga mais, e traga mais, e traga mais, entrega tudo ao teu Senhor. Entrega com vontade, com qualidade, exponencialidade. Não fica dando mixaria para Deus, não atende, não, dá tudo para Deus. E eu sei que você ficou com um friozinho na espinha, assim, subiu. Pastor, estou falando de dízimo, não se preocupe. Não é de dízimo que eu estou falando. Coração, gente. Coração. Um corpo sem coração vive? Um corpo sem coração pensa? Um corpo sem coração tem desejo? Tem pensamento? Um corpo sem coração não é nada, gente. Então o corpo só vale quando tem coração. E coração só é entregue quando eu entrego todo o corpo. Meus pensamentos, meus sentimentos, minha vontade, meus bens sim, ué. Meu tempo, entrego tudo para Deus. Tem muita gente entregando o coração para Deus, que já entregou o coração para Deus, mas não consegue entregar o tempo. Né? Falamos aqui na sexta-feira do vinho, né? Aquela golinha de dedinho de tomar assim, ó, só toma 2 dedos. Só que assim, ó. Né? Tem gente que não consegue se libertar dessa coisa, gente. Entrega tudo para Deus. É tudo de Deus. Tudo. Abundantemente, verdadeiramente. Ó, eu não sei o que eles fizeram não, gente. 14.014 bichos e 400 bichos é bicho à beça. Mas está escrito ali, que a cada 6 passos, eles sacrificavam bois e ovelhas. E eu calculei por baixo, sendo pelo menos 2 de cada um. Mas e se fosse 6? 7? Olha lá. Ali o pessoal que entende da Bíblia. 7. Essa conta eu nem vou tentar fazer, vou ficar aqui até amanhã de manhã cedo. Hã? Obrigado, minha irmã. 7, está lá no 15:26. Quantos bichos dão isso aí, gente? E eles tinham para dar, e davam com alegria, porque Deus não merece o que sobra, Deus não merece pela metade, Deus merece tudo. Tudo que você tem, coloca diante dele. E sabe o que vai acontecer com você, meu irmão? A tragédia não vai te achar. É sobre isso que Deus está falando, gente. Isso é algo sério. Isso é algo muito sério. Isso é algo muito sério. Jeremias fala assim: o teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti todas essas coisas. Isso é algo muito sério. Vamos nos colocar de pé. Eu creio, hoje é a noite de milagres, sabe? Hoje é a noite de libertação, de salvação, de restauração. Obrigado, minha irmã. De bênção, de coisa acontecendo aqui no nosso meio. De coisa acontecendo aqui no meio da igreja, sabe? Porque hoje nós vamos parar de tratar com a presença de Deus de qualquer maneira. Hoje nós vamos parar de deixar a presença de Deus de lado. Hoje eu não vou mais adorar num templo vazio, gente. Num Siló vazio. Você é Siló. Você é lugar da habitação de Deus, da manifestação de Deus, da presença de Deus, meu irmão. Você é uma construção do eterno, uma ideia de Deus. Deus te construiu, te fez templo dele, habitação dele, para que ele possa estar em você. Não se contente com você sem Deus. Não se admita sem Deus. Não se aceite sem Deus.
Não deixe a arca lá onde ela não tem que estar. Tem que estar dentro de você, tem que estar dentro de mim, tem que estar dentro de nós, tem que estar dentro do nosso viver, do nosso pensar, do nosso querer, tem que estar dentro de nós. Esse Deus tem que ser a minha prioridade, esse Deus tem que ser a minha maior necessidade, esse Deus tem que ser a minha maior verdade. Eu não posso mais ficar mentindo para Deus, não posso mais estar indo em Siló quando a presença não está lá. Eu tenho que te ter. Querido, querida, olha para mim. Identificaram o motivo da tragédia? Identificaram? Ficou claro? Eles se acostumaram com a presença de Deus, se familiarizaram por demais com a presença de Deus. Deus é uma fonte inesgotável. Deus é uma fonte inesgotável. Busque a Deus. Deseje mais de Deus. Faça a vontade de quem? De Deus. Não adianta carro novo. Não adianta boa intenção. Boa intenção não basta. Em meio à boa intenção, a ira de Deus se manifestou. Quem matou Uzá, gente? Está escrito. Deus. Em meio à boa intenção, a ira de Deus se manifestou. Tem que ser o querer de Deus. Tem que ser do jeito de Deus. Amém? E se for assim, vai dar certo. A coisa vai acontecer. Então que Deus nos ajude a começar de mim, sabe? Eu sou tão bem intencionado, vocês não têm noção. Mas boa intenção não basta, Pai. Eu tenho que fazer do teu jeito, segundo a tua vontade. Dá a mão para o teu irmão. Fecha os corredores, isso. Eu peço perdão, nós avançamos um pouquinho. Mas, meu irmão, isso é algo muito sério. A tua festa não pode acabar em tragédia. Amém? A tua festa não pode acabar em tragédia. Teu casamento não pode acabar em tragédia. Tua família não pode acabar em tragédia. Você não pode ser uma tragédia ambulante andando por aí. Na sua vida tudo dá sempre tudo errado. Nada se firma, nada se estabelece, nada chega, nada acontece. Está sempre andando para trás. Está errado isso, gente. Não pode ser assim não, porque Deus não te criou para viver esse tipo de coisa. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, e abundância, e abundância. Faz igual Davi. Eu também, Simone. E abundância. Faz igual Davi. Eu decido hoje não consentir nem mais um dia com essa coisa ficando do mesmo jeito. Eu vou lá em Kiriat Jearim, eu vou trazer a arca para cá. Eu vou trazer a arca para cá. Ele não desistiu. Ele fez do jeito errado, o pior aconteceu, mas ele não desistiu. Ele foi lá e trouxe, gente. Trouxe. Porque é com Deus que você vai além. É com Deus que você vai vencer. É com Deus que você vai conseguir. É com Deus que você vai ver. Então não deixe de lado a presença de Deus. De Deus. É interessante, sabe o quê? O nome do morto. Como é que chamava o morto mesmo? Uzá significa, sabe o quê? Forte. Uzá significa forte, gente. Ele deveria ser igual a Luiz, assim, ó. Clebão, batata doce, frango, marambaio, né? Porque naquele tempo, o nome era dado de acordo assim, com a realidade da pessoa. Deveria ser um cara muito forte. Porque nos sustenta é a força de Deus. Não tente fazer com as suas próprias forças, gente. Do teu próprio jeito, não tenta segurar a arca não, que você morre. Você pode ser muito forte, mas se não for do jeito de Deus, tu morre. E foi aonde mesmo que aconteceu? Nacon, eira de Nacon. Sabe o que significa Nacon? Nacon significa pronto. Uzá não estava pronto, porque eu só estou pronto quando eu faço do jeito de Deus. Do jeito de Deus. Pesquisa, é isso mesmo, não estou inventando não. Do jeito de Deus. Tem que ser do jeito de Deus. Luiz, glória a Deus. Você só está pronto se for do jeito de Deus. Tu só é forte se for do jeito de Deus. Então nessa noite, Deus bendito, Deus querido, Senhor, me fortalece para que eu faça tudo segundo o teu querer. Me prontifica, me apronta para que eu faça tudo segundo o teu querer. Continua conosco ao longo dessa semana. Continua a falar com a gente. Continua a nos despertar para essa necessidade que é da igreja. Nós precisamos
da presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. A nossa casa necessita da presença de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. E meu irmão, eu vou além. Não adianta ter Bíblia, ser membro da ICEA ou de qualquer outra igreja, se você não está vivendo do jeito de Deus. Não adianta. Então, tem que ser do jeito de Deus, para a bênção chegar. Amém? Pai, obrigado. Oh, meu Deus do céu, que alívio. Que alívio. Como o Senhor não queria nos falar sobre isso nessa noite. E sabe o que me inquietou, Deus? É a possibilidade de pessoas aqui estarem em meio a tragédias. Oh, Deus, inúmeras tragédias. Mas por causa disso, eles estão vivendo, eles estão congregando, adorando, mas de uma forma acostumada. Que não seja mais assim, Pai, mas de uma forma apaixonada, desesperada, profundamente interessada. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a viver assim, a ser assim, a agir assim. Aí aquela tragédia, ela vai cessar. Ela vai cessar na nossa vida. Pai, obrigado. Nós oramos mais uma vez pela Ayla. Deus, abençoa aquela família, abençoa o Samuel, a Marília, o Levi. Abençoa aquela casa. Continua o teu milagre naquele lugar, em nome de Jesus. Oramos pela semana que teremos, Pai. Nos livra de todo mal. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere. Nos livra da ameaça, nos livra da tragédia, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Passa por essa semana, Pai. Oramos pelo destino do Brasil, o desfecho do Brasil. Daqui por diante, Pai, está chegando o tempo das eleições, e nós já te elegemos como Senhor dessa nação. Essa terra é do Senhor, essa terra é do Senhor, essa terra é do Senhor. Nós trazemos para o Brasil a arca, nós trazemos para o Brasil a presença, nós trazemos para o Brasil o nosso Deus nesse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora, irmão e irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e que Ele te dê a paz, e que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a presença do Espírito Santo seja com você, minha irmã, e com você, meu irmão, ao longo de toda a sua vida, em nome de Cristo Jesus, amém? Dá um abraço assim bem apertado em todo mundo. Deus te abençoe. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, em todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz.